Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao projeto O que é isso, produção? Do zero após, como elaborar um projeto teatral. Bom, no vídeo passado de ontem, foi um vídeo fora do nosso roteiro, que graças a Brenda Naila, uma estudante da Universidade da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que fez uma denúncia no Instagram sobre agências que cobram de atores que estão no começo de carreira, iniciantes, vídeos, portfólio, criação de portfólio, fotos, e prometem um papel em novela, em série, seja numa emissora grande como tipo TV Globo, Record, SBT, e a gente veio aqui denunciar isso não é verdade, não caiam nessa cilada, isso é cilada. Então, mais uma vez, Brenda, parabéns pela sua iniciativa, por conta do seu post, que eu pude criar esse vídeo denúncia aqui, poder contribuir com o que eu aprendi, o que eu faço, o que eu sei, e agora até conseguir entender um pouco da responsabilidade social desse projeto. Eu não estou aqui só ensinando pessoas a produzir, a elaborar um projeto, conceitos básicos de uma produção teatral. A gente está aqui para se proteger, para sair fugir dessas armadilhas que acontecem, infelizmente, que essas pessoas que são usurpadoras, que vão abusar da boa vontade, da ingenuidade das pessoas que estão apostando, que estão acreditando num sonho, tá bom? Brenda, mais uma vez o seu projeto te brilha. Agora que me vê assim, você é da Universidade da Bahia, Universidade Federal. Se você não foi ou será talvez aluna do Djalma Turler, se você não foi aluna ou vai ser aluna do Djalma, aprenda muito com o Djalma. O Djalma, só para você ter uma ideia, aos 21 ou 22 anos, ele já era formado em 2 universidades. Viu que esse cara é o cara. Eu conheço o Djalma, um grande amigo, querido, Então, cola nele que vale a pena, tá bom? Gente, hoje vamos voltar aqui agora para o projeto. A gente vai falar sobre cenografia. Eu, particularmente, é um assunto que eu amo de paixão, porque eu fiz cenografia na universidade, eu não concluí o curso de cenografia, porque é um curso muito extenso, é um curso são muitas matérias, que quando eu entrei para a universidade e mudei de curso, que eu já contei aqui na minha história, tal, que eu me descobri como produtor. Como produtor, eu passei para o curso de cenografia, para aprender cenografia, iluminação, indumentária, Então toda a parte essas questões técnicas eu aprendi na cenografia, e aí eu não me formei como cenógrafo porque não ia dar tempo. A universidade, ela te dá, quando é uma universidade federal, ela te dá o prazo de 8 anos para você concluir um curso. Se você não faz o curso em 8 anos, e o curso normal para você se formar, ele leva em média, tem gente que faz em 3 anos e meio, e 4 anos é o tempo mais do que suficiente para você se dedicar ao curso e se formar. Quando, obviamente, você não trabalha e estuda. Só quando você estuda. Agora, quando você trabalha e estuda, a universidade te dá essa chance de você terminar o curso em 8 anos. No meu caso específico, eu cursei cenografia também, algumas cadeiras, quer dizer, eu passei 2 anos cursando cenografia e não terminei, obviamente, porque não dá tempo de terminar, mas eu consegui absorver e aprender muita coisa. Então a cenografia para mim é a minha segunda paixão depois de produzir, a cenografia. Eu já fiz um cenário, inclusive assinei como cenógrafo. Tive uma crítica da Bárbara Eleodora, que é uma crítica que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, que era conhecida por ser muito exigente, e a Bárbara, quando ela não gostava, e eu posso dizer que a Bárbara detonou meu projeto, mas ela detonou com toda a razão. Mas estamos aí, ok, Bárbara, onde você estiver,
não guardo mágoas, não guardo rancor. Então, eu tive a oportunidade de ser aluno da Bárbara, eu fiz um curso com ela, mas tá tudo certo, né? Então, hoje eu vou falar da cenografia. E aí, eu vou agora pegar a câmera e trazer aqui para o nosso cenário, para o nosso teatrinho, né? Onde eu vou trazer alguns conceitos que vai ser bem legal, tá? Eu só vou agora botar aqui a câmera, posicionar, trocar e aí eu vou entrar em áudio. Não sou aqui, mas enfim, você vai ver, tá bom? Vou trocar a câmera aqui e já volto. Oi, gente, voltei. Estamos agora aqui com o nosso teatro, com o nosso palquinho aqui, o nosso laboratório. Deixa eu dar uma luzinha aqui, opa, para a gente entender esse contexto. Um contra vermelho, vou dar um contra azul aqui também, para a gente só pontuar, tá? Então é o seguinte, eu vou dar uns conceitos básicos, né? Aqui é muito rápido que a gente vai só sinalizar, porque a gente não tem tempo para conversar, para desenvolver mais, porque esses vídeos, quando eu vou botar lá nas plataformas, eles são limitados. Quando a gente fizer o curso mesmo, quando eu abrir turma, que a gente vai poder desenvolver, cara, eu posso falar aqui 1 hora e meia. Aí quando eu fizer o curso mesmo, a gente vai discutir cada elemento, tá? Cada elemento tem um nome, né? As pernas, as bambulinas, quais são suas funções, para que serve, né? O palco, quando a gente for forrar o palco, para que, né? Às vezes a gente precisa deixar a caixa toda preta. Agora, o que a gente precisa saber enquanto produtor, né? A questão do cenário, os tipos de cenário, né? Então, assim, por exemplo, eu fiz esse laboratóriozinho para a gente entender quais são os conceitos. Ah, eu preciso aprender cenografia para ser produtor? Não, você não precisa ser cenógrafo para aprender. Eu aprendi a cenografia porque foi uma coisa que eu escolhi na faculdade. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para mudar a câmera. Não vou mudar não. Então, assim, eu aprendi na faculdade. Eu escolhi esse curso, né, de cenografia, porque eu queria aprender os conceitos da cenografia, mas aí o que vai acontecer, o que vai impactar na sua vida enquanto produtor a questão da cenografia? Você vai saber, né, num palco existe uma medida, né? Ah, esse palco tem uma medida real? Tem. Foi feito com um escalímetro, que é esta reguinha aqui, tá? Quando você tem aqui um númerozinho, é muita luz, tá, aqui ó, aqui tá, por exemplo, esse 20zinho aqui, tá? O que significa? Isso é uma escala chamada de 1 para 20. Então, cada númerozinho desse aqui, que aparece 1, 2, né, 3, né, isso corresponde a 1 metro na vida real. Então esse palco, por exemplo, ele foi construído nessa escala de 1 para 20, ele vai ter aqui mais ou menos o que eu estou botando aqui para poder segurar a câmera, segurar a lanterna, né? Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 6 metros de boca, né? A boca de cena, né? Então a gente tem 6 metros aqui por até o fundo do palco. A gente vai ter 6 metros por quase 6 metros também, né, do proscênio, né? Então a gente vai trabalhar no curso lá, a gente vai trabalhar todos esses elementos. Aqui a gente está falando muito rapidamente. Então a gente tem o proscênio, então a gente vai ter aqui 6 metros de boca e 6 metros de profundidade. O que isso vai impactar no seu projeto? Isso vai impactar em saber o tamanho do seu cenário, principalmente em turnê. Quando você entra em turnê e você já tem um cenário pronto, e obviamente que você não vai construir um cenário a cada cidade que você for com seu espetáculo. Então você precisa entender como é que seu cenário vai caber em outra cidade, né, em outro teatro. Às vezes você tem que adaptar, né, trazer
ou aumentar ou diminuir. E aí, quando a gente tiver nossa turma lá e que a gente puder conversar com mais tempo, você vai entender para que serve esses elementos, né, que a gente chama de perna, que vai fazer a afinação do seu palco. Ele vai fechar a sua boca de cena ou vai aumentar a boca de cena para você poder colocar o seu cenário. Para você, enquanto produtor, você precisa entender como é que funciona para adaptar o seu espetáculo a cada espaço. Aqui é um teatro com as características de um palco italiano, né? A plateia fica aqui, né? Então o palco está aqui, né? A gente está aqui no ponto de vista da plateia. É como se nós aqui pela câmera, é como se a gente estivesse mais ou menos lá no meio para o final do teatro, se for uma plateia inclinada, tá? Se a gente tiver uma plateia inclinada, a gente tem esse ângulo. Se fosse do balcão, por exemplo, né, a gente teria mais ou menos essa vista aqui, assim, ó. A gente está sentado no balcão, então a gente tem essa vista, né? Ah, galeria, né? Então às vezes tem teatro que tem aquela galeria que é lá em cima, então aquela vista aqui de cima, né? Então a gente tem essa visão no teatro. Isso tudo a gente vai detalhar lá no nosso curso, tá, gente? Aqui é só uma ideia para você entender como é que funciona. Eu vou cortar agora e vou voltar a câmera para frente, tá? Oi, voltei, tá? Agora inverti a câmera. Então esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui nessa jornada, no curso, a gente vai detalhar quando a gente tiver mais tempo, pegar uma planta, né, com as medidas, porque isso é fundamental para você enquanto produtor, para você calcular, inclusive, dependendo do seu cenário, se você vai precisar de um caminhão, se você vai precisar se é um cenário que você vai projetar a sua turnê, você vai enrolar esse cenário, vai colocar junto com a sua bagagem, né, que você vai despachar, e aí você vai poder fazer uma turnê em outras cidades. Por exemplo, quando eu fiz o espetáculo de Monólogos da Vagina, nós viajávamos com quase 2 toneladas de cenário, que era um cenário todo de ferro. Ele eram 20 painéis que viravam, né? Esses painéis de MDF que eram extremamente pesados, com uma estrutura toda de metal, porque as atrizes subiam pelo cenário. Então nós tínhamos uma rota a desenhar do caminhão, né? O caminhão começava, vamos fazer a turnê pelo Nordeste. Então começa lá em cima, vai vindo lá do Maranhão, né, com a estrada, vai passando Rio Grande do Norte, descendo Recife, você vai fazendo você passa, né, por Natal, então você vai passando pelas capitais, Pernambuco, né, Recife, Pernambuco, aí João Pessoa, Aracaju, vai chegar até descer pela Bahia, chega em Salvador. Então você faz um roteiro que o seu caminhão vai trazendo. Então essas informações que você precisa dentro da cenografia para entender como que você vai planejar o seu projeto numa possibilidade de viajar, numa possibilidade de, né, porque você não vai fazer só uma temporada num teatro. A ideia é você ficar com esse espetáculo o mais tempo possível, né? Quando o espetáculo, você produz o espetáculo, quando você formata o teu projeto, a ideia é você viver com esse espetáculo aí, tentar usufruir do mais tempo possível, porque é o seguinte, gente, teatro é uma grande caixa de surpresa, é uma caixa de Pandora. Você vai tirando e vai descobrindo coisas. Você pode ter um espetáculo na sua mão que é um tremendo sucesso, né? E às vezes tem espetáculo que é de uma temporada só. Eu já fiz um espetáculo de temporada só. Estreou, ficou ali 2 meses e acabou. Então, isso é normal na sua vida, né? Tem espetáculo que acontece e tem espetáculo que não acontece. Agora, quando o espetáculo acontece, se prepara
para mudar a sua vida. Um espetáculo que cai na graça do povo, que as pessoas gostam, que agrada, né? Se prepara para eu, por exemplo, só Monólogos da Vagina, eu fiquei 4 anos viajando com um espetáculo de quinta a domingo, né? E viajando, por exemplo, turnê, era uma cidade diferente, né, a cada semana. Eram temporadas quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes sexta, sábado, domingo, às vezes 2 no sábado, às vezes 2 no domingo. Então era um espetáculo que deu muito certo, né? E vários espetáculos aconteceram assim, porque o espetáculo, quando acontece e ele arrebenta. Da noite para o dia, não acontece. Da noite para o dia eu vou ganhar só jogando na Mega Sena, nem na Mega Sena. Então esses conceitos que você tem que aprender, que você tem que entender do teatro, né, da cenografia especificamente, para você poder planejar a sua temporada e você planejar o seu orçamento para você criar o seu projeto, tentar adequar. Às vezes você consegue dinheiro para fazer o cenário ideal, às vezes você não consegue dinheiro para conseguir o cenário ideal. Então você vai ter que adaptar. E aí você tem que entender qual é o tamanho do seu palco. Ah, eu só tenho dinheiro para botar uma escrivaninha. E às vezes é um palco, né? Imagina um Teatro Guaíra, né? Que são 2.200 lugares. Um palco que é um quarteirão. E aí você vai fazer um cenário dentro do Teatro Guaíra, né? Às vezes só o proscênio já é um local para você fazer o seu espetáculo, né? Quando eu fiz o Diário de um Louco do Diogo Vilela, o Diário de um Louco, ele era um espetáculo que foi feito na Casa da Gávea e era um espaço de 70 lugares e foi feito no Teatro Guaíra. Então era só o proscênio. Então você tem que adaptar aquele cenário para esse espaço. E aí isso vai impactar no seu orçamento, porque muitas vezes, se você vai fazer esse exemplo, por exemplo, do Diário de um Louco do Diogo Vilela, se está lá no proscênio, você não tem nem iluminação, você não tem vara de iluminação para você atender ao espetáculo, você vai ter que adaptar. Então isso vai impactar na sua luz, isso vai impactar no seu orçamento. Então esses conceitos que você tem que estar preparado para, né, se movimentar. Nos Monólogos da Vagina, eu volto os monólogos, vou sempre falar muita coisa dos monólogos porque foi uma grande escola para mim. Monólogos, a gente teve teatros que o SESI de Porto Alegre, por exemplo, que é de altíssima qualidade tecnológica, e também em Porto Alegre foi no Teatro da OSPA, que era um teatro que estava desativado, mas não tinha nada no palco. Nós tivemos que montar um grid, nós tivemos que montar uma estrutura de metal no palco para colocar a iluminação, para poder colocar o cenário, para atender, para poder fazer o espetáculo. Então a gente teve o melhor teatro da temporada e o teatro com menos recursos lá em Porto Alegre também, né, que é o teatro da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O teatro ele estava uma espécie de troca de diretoria ou de reforma, mas assim a estrutura não tinha nem os cabos, não tinha nem as varas para a gente pendurar cenário, iluminação e tudo mais. Então esses conceitos a gente vai trabalhar detalhadamente lá no curso. Aqui é um apanhado geral para você entender como é que funciona e saber qual é a importância para o planejamento do seu projeto teatral, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se encontra amanhã aqui no mesmo local, nas redes todas e tudo mais, tá bom? Um abraço, tchau!